A vida de Jesus é a história mais transformadora de todos os tempos. Neste vídeo, contado inteiramente em português, vamos percorrer cada capítulo da sua jornada, menos do nascimento humilde à ressurreição gloriosa. Prepara o teu coração para caminhar com ele. A história começa em Belém, onde nasceu Jesus, o Salvador, num simples estábulo. Anjos anunciaram a sua chegada aos pastores, e uma estrela guiou os reis magos do Oriente para o adorarem. A sua infância foi marcada pela sabedoria e graça, surpreendendo os mestres no Templo de Jerusalém. Já adulto, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, iniciando o seu ministério público. Durante 3 anos, ele percorreu a Galileia e a Judéia, ensinando sobre o reino de Deus através de parábolas inesquecíveis, como a do bom samaritano e a do filho pródigo. Jesus chamou 12 discípulos para o seguirem e testemunharem os seus milagres. Ele transformou água em vinho, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões e curou inúmeros doentes. Com compaixão, ele tocou leprosos, devolveu a visão aos cegos e fez paralíticos andarem, demonstrando o poder e o amor de Deus. Ele ensinou o Sermão da Montanha, um guia para uma vida de justiça, misericórdia e amor. Mas a sua mensagem de verdade e redenção também gerou oposição. Na sua última semana em Jerusalém, ele partilhou a última ceia com os seus discípulos, instituindo um novo pacto no seu sangue. Traído por um dos seus, Jesus foi preso, julgado, injustamente e condenado à crucificação. No Calvário, ele deu a sua vida como sacrifício supremo pelos pecados de toda a humanidade. O céu escureceu e a terra tremeu no momento da sua morte. O seu corpo foi colocado num túmulo, mas a história não acaba aqui. Ao 3º dia, algo glorioso aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele apareceu aos seus discípulos, provando a sua vitória sobre a morte e oferecendo a promessa da vida eterna a todos os que nele creem. Antes de subir aos céus, ele deu a grande comissão: espalhar as suas boas novas a todas as nações. Esta é a essência da jornada de Jesus, uma história de amor, sacrifício e esperança que continua a transformar vidas até hoje. Obrigado por assistires. A história de Jesus é a história que mudou o mundo, uma vida marcada por amor, compaixão, poder e entrega. Hoje vamos caminhar juntos, desde o seu nascimento humilde até a ressurreição que ecoa através dos séculos. Vamos explorar os milagres que desafiaram a lógica, as palavras que tocaram corações e os ensinamentos que continuam a guiar milhões de pessoas. Do seu batismo no Rio Jordão, passando pelas multidões que o seguiam, até os momentos de profunda reflexão no jardim do Getsemane. Cada passo, cada ato, revela um propósito maior. Esta é uma jornada de fé, esperança e sacrifício. Prepare-se para reviver a história mais poderosa de todos os tempos. Se você quer se inspirar, se inscreva no canal e venha com a gente nessa jornada. A jornada de Jesus continua em Nazaré, um lugar simples, mas cheio de significado. Imagine um jovem Jesus, crescendo em sabedoria e graça, não apenas em estatura, mas no coração e na alma. Desde cedo, ele já mostrava uma luz especial. Aos 12 anos, durante uma viagem a Jerusalém, algo extraordinário aconteceu. Enquanto seus pais retornavam, ele ficou no templo, não por rebeldia, mas por um chamado maior. Lá, ele conversou com os mestres e doutores da lei, e todos que o ouviam ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. De volta a Nazaré, ele viveu uma vida comum, aprendendo com José o ofício de carpinteiro. Cada peça de madeira que ele moldava era um reflexo da sua dedicação e do seu amor. Uma juventude de trabalho, estudo e preparação silenciosa para a missão que mudaria o mundo. A jornada que mudaria o mundo começou em um lugar simples, nas águas do Rio Jordão. Uma multidão se reunia para ouvir João Batista, um profeta de voz forte, que pregava o arrependimento. E no meio daquela gente estava Jesus.
Ele se aproxima de João e pede para ser batizado. João hesita, dizendo que ele é quem deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus insiste, dizendo que era preciso cumprir toda a justiça. No momento em que Jesus sai da água, os céus se abrem, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba. Uma voz poderosa ecoa dos céus, declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Após esse momento divino, o Espírito conduz Jesus ao deserto da Judeia. Lá, por 40 dias e 40 noites, ele jejuou e orou. Foi um tempo de profunda preparação e também de grande provação. O tentador se aproximou, desafiando sua identidade e sua missão. Ele ofereceu pão para sua fome, poder sobre todos os reinos do mundo e uma prova espetacular de sua divindade. Mas a cada tentação, Jesus respondeu com a firmeza da palavra de Deus, mostrando que a verdadeira força não está no poder terreno, mas na obediência e na confiança em Deus. Ele saiu do deserto vitorioso, pronto para iniciar sua missão pública. De volta, Galileia, Jesus não estava mais sozinho. Sua mensagem começou a ecoar pelas margens do mar. Ele caminha e vê Simão, que mais tarde seria chamado de Pedro, e seu irmão André, lançando as redes ao mar. Eram pescadores simples, homens de trabalho. Jesus olha para eles e faz um convite transformador: "Venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Imediatamente, eles deixam suas redes e o seguem. Logo depois, ele encontra Tiago e João, também pescadores, consertando suas redes com o pai. O chamado é o mesmo, e a resposta é igualmente rápida. Eles deixam o barco, o pai, e seguem Jesus. Estes foram os primeiros de seus 12 discípulos, um grupo de pessoas comuns, chamadas para uma missão extraordinária. Com seus discípulos, Jesus começou a percorrer as aldeias e cidades da Galileia. Sua fama se espalhou como fogo. Ele ensinava nas sinagogas, não como os outros mestres da lei, mas com uma autoridade que cativava a todos. Ele proclamava as boas novas do reino de Deus, uma mensagem de esperança e salvação, e suas palavras eram acompanhadas por ações poderosas. Ele curava os doentes, expulsava demônios e trazia alívio aos que sofriam. As pessoas vinham de toda parte, trazendo seus enfermos e oprimidos, e ele, com imensa compaixão, curava a todos. Era o início de um ministério que revelava o amor e o poder de Deus de uma forma nunca antes vista. Imagine-se nas colinas da Galileia, uma brisa suave soprando, enquanto uma multidão se reúne. Diante deles, um homem começa a falar, e as suas palavras mudariam o mundo para sempre. Este é Jesus, e estamos prestes a mergulhar no coração dos seus ensinamentos. No famoso Sermão da Montanha, Jesus não nos dá apenas um conjunto de regras. Ele nos mostra o coração do reino de Deus. Ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. Pense nisso, que responsabilidade incrível. Ele nos convida a ir além da letra da lei, a olhar para a intenção do nosso coração. Não se trata apenas de não matar, mas de não deixar a raiva nos consumir. Não se trata apenas de não cometer adultério, mas de cultivar a pureza em nossos pensamentos. É uma chamada radical para uma vida de integridade e amor genuíno. Para tornar essas verdades profundas mais fáceis de entender, Jesus usava histórias. As parábolas, elas são como janelas que se abrem para o céu. Lembra-se da parábola do semeador? A semente é a palavra de Deus, e o solo é o nosso coração. Que tipo de solo estamos sendo? Um caminho endurecido, um terreno rochoso, um solo cheio de espinhos, ou uma terra boa e fértil? Essa história nos desafia a preparar nosso coração para receber e frutificar a sua mensagem. E que dizer do bom samaritano? Uma lição poderosa sobre compaixão que quebra todas as barreiras sociais e religiosas. O verdadeiro próximo não é quem mora ao nosso lado, mas quem demonstramos amor e misericórdia, sem distinção. Jesus nos pergunta: a quem você pode ser um bom samaritano hoje? A quem você pode estender a mão, mesmo que seja alguém de quem você não esperava? Finalmente, a parábola do filho pródigo, que retrato emocionante do amor incondicional do pai. Um filho que desperdiça tudo, que se perde completamente, mas que encontra o caminho de volta para os braços abertos de um pai que nunca deixou de esperar,
que nunca deixou de amar. Essa história é sobre perdão, sobre restauração, sobre a alegria do céu quando um de nós volta para casa. Não importa o quão longe tenhamos ido. Sempre há um caminho de volta. Os ensinamentos de Jesus são um convite constante à transformação. Um convite para amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. São palavras que ecoam através dos séculos, nos chamando para uma vida de propósito, perdão e amor profundo. Se essas histórias e ensinamentos tocaram o seu coração, deixe um comentário partilhando qual parábola mais fala com você. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos esta jornada juntos. Obrigado por assistir. Imagine caminhar pelas margens do Mar da Galileia, o mesmo mar que testemunhou atos que desafiaram a compreensão humana. As aldeias ao redor, com suas casas simples de pedra, eram o palco de eventos extraordinários. Foi aqui, neste cenário humilde, que Jesus de Nazaré começou a revelar um poder que não era deste mundo. Pense nas multidões que se reuniam, cada pessoa trazendo suas dores, suas esperanças e sua fé. Eles vinham de longe, atraídos por histórias de curas e maravilhas. Entre eles estavam os doentes, homens e mulheres que a sociedade muitas vezes esquecia, com um simples toque, ou até mesmo com uma palavra. Jesus curava febres, restaurava membros paralisados e trazia alívio a corpos atormentados. Imagine a alegria nos olhos de alguém que, após anos de escuridão, de repente via as cores do mundo pela primeira vez. Jesus devolvia a visão aos cegos, não apenas a visão física, mas a esperança de um novo começo, e os leprosos, considerados impuros, eram forçados a viver isolados. Jesus não se afastava deles. Ele se aproximava, tocava-os e os purificava, restaurando não só a sua saúde, mas a sua dignidade e o seu lugar na comunidade. Cada cura era mais do que um ato médico. Era um abraço de aceitação e amor divino. Estes milagres não eram demonstrações vazias de poder, mas expressões profundas da compaixão de Deus por cada um de seus filhos. Um dia, uma grande multidão o seguiu até um lugar deserto. A fome começou a apertar, e havia apenas 5 pães e 2 peixes. O que parecia impossível aconteceu. Jesus abençoou a comida, e ela se multiplicou, alimentando mais de 5.000 pessoas, até que todos ficassem satisfeitos. Este ato nos ensina que, com Deus, o pouco se torna muito, e a provisão sempre supera a necessidade. Ele é o pão da vida, que sacia nossa fome mais profunda. O poder de Jesus não se limitava ao corpo humano. Ele comandava a própria natureza. Uma vez, enquanto atravessava o Mar da Galileia com seus discípulos, uma tempestade violenta surgiu, ameaçando afundar o barco. Enquanto os homens tremiam de medo, Jesus se levantou e, com autoridade, ordenou ao vento e às ondas: aquietem-se, e a tempestade cessou. Ele nos mostra que, mesmo nas tempestades de nossas vidas, Ele é a nossa paz e a nossa segurança. Numa outra noite, os discípulos remavam contra um vento forte, quando viram uma figura se aproximando, andando sobre as águas turbulentas. Era Jesus. Este milagre revela que Ele está acima das leis naturais que nos governam, que Ele pode nos encontrar, mesmo nos momentos mais impossíveis, e nos convida a caminhar com fé, mesmo quando o chão parece desaparecer sob nossos pés. Talvez o milagre mais impressionante tenha sido a ressurreição de Lázaro. Seu amigo estava morto e sepultado há 4 dias. Diante do túmulo, Jesus chorou, mostrando sua profunda humanidade. Então, com uma voz poderosa, ele chamou Lázaro para fora da sepultura, e Lázaro saiu, vivo. Este milagre é a promessa suprema. Jesus tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Cada milagre da cura mais simples à ressurreição nos aponta para uma verdade maior: o poder e o amor de Deus manifestados em Jesus. Um amor que cura, restaura e nos dá vida eterna. Alguma vez, você já se sentiu sozinho, incompreendido ou até mesmo excluído? Todos nós passamos por momentos em que parece que ninguém se importa ou que nossos erros nos definem para sempre. É uma sensação pesada que pode nos isolar do mundo. Mas e se eu te dissesse que existe um exemplo perfeito
de como lidar com o julgamento, a exclusão e a solidão, um exemplo que pode transformar completamente a maneira como vemos a nós mesmos e aos outros. Esse exemplo é Jesus, e a forma como ele se relacionava com as pessoas há 2000 anos, ainda hoje, nos oferece lições poderosas sobre amor, aceitação e redenção. Pense comigo, em uma sociedade cheia de regras rígidas e divisões sociais, Jesus quebrou todas as barreiras. Ele não se afastava dos pecadores. Pelo contrário, ele os acolhia. Ele se sentava para comer com cobradores de impostos, pessoas que eram vistas como traidoras e corruptas pela comunidade. Imagine a cena. O mestre, o homem santo, compartilhando uma refeição e uma conversa com aqueles que todos desprezavam. Ele não estava ali para condenar, mas para oferecer uma nova perspectiva, uma chance de mudança. Ele enxergava o valor em cada pessoa, muito além dos seus erros. E o que dizer do encontro com a mulher samaritana no poço? Naquela época, judeus e samaritanos não se falavam. Eram inimigos históricos. Além disso, um homem conversar publicamente com uma mulher desconhecida era algo impensável. Mas Jesus não só iniciou a conversa, como tocou em feridas profundas da vida dela, com uma compaixão imensa. Ele não a julgou por seu passado complicado. Ele ofereceu a ela água viva, uma metáfora para uma vida nova e cheia de propósito. Ele viu sua sede de aceitação e a tratou com dignidade, algo que talvez ela nunca tivesse recebido antes. Essa atitude de se aproximar dos marginalizados era uma constante. Ele tocava os leprosos, pessoas que eram forçadas a viver isoladas, gritando imundo, imundo para que ninguém se aproximasse. O toque de Jesus não era apenas físico, era um toque que restaurava a dignidade, que dizia: você não está sozinho. Eu vejo você. Ele não tinha medo de se contaminar com as impurezas sociais ou rituais. Para ele, a pessoa era sempre mais importante do que as regras que a oprimiam. Uma das histórias mais marcantes é a de Zaqueu, o homem rico-chefe dos cobradores de impostos. E por isso, muito odiado, ele era tão baixinho que precisou subir em uma árvore, só para conseguir ver Jesus passar no meio da multidão. E o que Jesus fez? Ele parou, olhou para cima e o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Ele não disse ladrão ou pecador. Ele disse: Zaqueu. Chamar alguém pelo nome é um ato de reconhecimento pessoal, de intimidade. Aquele convite transformou a vida de Zaqueu, que se arrependeu e decidiu reparar seus erros. Jesus não esperou que ele mudasse primeiro. Ele o amou primeiro, e o amor o transformou. E temos também a poderosa cena da mulher pega em adultério. Segundo a lei da época, ela deveria ser apedrejada até a morte. Seus acusadores, cheios de justiça própria, a levaram até Jesus, tentando colocá-lo em uma armadilha. A resposta de Jesus foi genial e cheia de misericórdia. Ele simplesmente disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Um por um, todos foram embora, do mais velho ao mais novo. Quando ficou a sós com a mulher, Jesus não a condenou. Ele a libertou dizendo: vá, e não peques mais. Ele a defendeu da hipocrisia e lhe deu uma nova chance. Em todos esses encontros, Jesus nos ensina algo fundamental sobre a natureza de Deus. Ele revela um Deus que não é um juiz distante e severo, mas um pai próximo, acessível, cheio de misericórdia e amor incondicional. Ele nos mostra que o amor de Deus não depende do nosso desempenho, da nossa perfeição ou do nosso status social. É um amor que nos busca onde estamos, que nos chama pelo nome e que tem o poder de nos restaurar por completo. Talvez você esteja se sentindo como Zaqueu, pequeno e desprezado, ou como a mulher samaritana, com um passado que te envergonha. Talvez se sinta como leproso, isolado e intocável. A mensagem de Jesus para você hoje é a mesma. Ele te vê, ele te chama pelo nome e ele te ama exatamente como você é. O convite para um relacionamento com ele está aberto. Um convite para experimentar esse amor que não julga, mas que acolhe e transforma.
Já parou para pensar em qual foi a semana mais importante de toda a história humana? Uma semana que dividiu o tempo, redefiniu o amor e ofereceu esperança para toda a eternidade. Hoje, vamos mergulhar juntos nos eventos da última semana de Jesus Cristo na Terra. Uma jornada que começa com a aclamação e termina com um sacrifício que mudaria tudo. A semana começa de forma espetacular. Imaginem a cena. Jerusalém está fervilhando. A cidade está lotada de peregrinos para a Páscoa. E no meio dessa multidão, Jesus chega. Mas não chega em segredo. Ele entra montado num jumentinho, um símbolo de paz e humildade, cumprindo uma profecia antiga. As pessoas, cheias de esperança, estendem mantos e ramos de palmeiras pelo caminho. Elas gritavam Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Era a entrada de um rei, mas um rei como nenhum outro. A atmosfera era de festa, de expectativa. Aquele momento conhecido como a entrada triunfal era a declaração pública de que o Messias estava ali. Logo depois dessa entrada memorável, Jesus vai direto para o coração da vida religiosa judaica, o Templo de Jerusalém. Mas o que ele encontra lá não é um lugar de oração. O pátio do templo tinha se transformado num mercado barulhento e desonesto. Cambistas e vendedores de animais exploravam os fiéis. A indignação de Jesus é visível, com uma autoridade impressionante. Ele vira as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele os confronta, dizendo que a casa de seu pai, que deveria ser uma casa de oração para todas as nações, foi transformada num covil de ladrões. Esse ato, a purificação do templo, não foi um acesso de raiva descontrolado. Foi um ato profético, um chamado apaixonado ao arrependimento e à adoração verdadeira. Jesus estava restaurando o propósito sagrado daquele lugar. Conforme a semana avança, a tensão em Jerusalém aumenta. Os líderes religiosos, desafiados pela autoridade e popularidade de Jesus, começam a conspirar contra ele. Eles o testam com perguntas capciosas, tentando apanhá-lo em alguma palavra, mas Jesus responde a todas com uma sabedoria que os deixa sem palavras. Ele ensina no templo todos os dias, e o povo se maravilha com seus ensinamentos. Ele conta parábolas sobre o reino de Deus, fala sobre o fim dos tempos e adverte sobre a hipocrisia. Cada palavra dele é carregada de urgência e significado. E então, chegamos a uma das noites mais marcantes e comoventes de toda a história. A noite da última ceia. Jesus se reúne com seus 12 discípulos num lugar chamado cenáculo, uma sala no andar de cima de uma casa. Ele sabe o que está prestes a acontecer. Ele sabe que aquela é a sua refeição de despedida. Durante essa ceia de Páscoa, ele faz algo extraordinário. Ele pega o pão, agradece a Deus, o PT e o dá a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois, pega o cálice de vinho, agradece e diz: bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Ele estava instituindo um memorial, um símbolo poderoso do sacrifício que estava prestes a fazer. Mas antes mesmo de partir o pão, Jesus faz algo ainda mais chocante para a cultura da época. O mestre, o Senhor, se levanta da mesa, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, um por um. Pedro protesta, dizendo que nunca permitiria que Jesus lavasse seus pés. Mas Jesus insiste, explicando que se ele não o lavasse, Pedro não teria parte com ele. Esse ato, o lava-pés, é a lição máxima de humildade e serviço. Jesus estava mostrando que no seu reino, a grandeza não está em ser servido, mas em servir. Ele estava dando um exemplo para que eles fizessem o mesmo uns pelos outros. A noite está longe de terminar. A atmosfera no cenáculo é densa, misturando o amor profundo com uma tristeza iminente. Jesus anuncia que um deles o trairia. Imagine o choque e a confusão entre os discípulos, cada um perguntando: Senhor, sou eu? É nesse momento que Judas Iscariotes, movido pela ganância e pela decepção, sai para consumar seu plano de traição. Jesus sabe de tudo, mas permite que os eventos sigam seu curso. De acordo com o plano maior de Deus, depois que Judas sai,
Jesus continua a ensinar seus discípulos restantes. Ele lhes dá um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele os conforta, prometendo que não os deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Ele fala sobre ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai, senão por ele. São palavras de despedida, mas também de promessa e esperança. Da intimidade do cenáculo, eles vão para um lugar de agonia. O Jardim do Getsêmani é um olival no sopé do Monte das Oliveiras, um lugar onde Jesus costumava orar. Mas nesta noite, a oração é diferente. É uma oração angustiada. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João e pede que vigiem com ele. Ele se afasta um pouco e cai com o rosto em terra. O peso do pecado do mundo inteiro está sobre seus ombros. Ele ora: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A sua alma está profundamente triste, a ponto de suar gotas que pareciam de sangue. Ele está enfrentando a separação do Pai, a dor e o sofrimento que estavam por vir. É um momento de vulnerabilidade e submissão total à vontade de Deus. Enquanto Jesus ora, a traição se concretiza. Judas chega, liderando uma multidão de guardas do templo e soldados romanos, armados com espadas e tochas. Ele se aproxima de Jesus e o saúda com um beijo, o sinal combinado para identificar quem eles deveriam prender. A traição com um gesto de amizade é a mais profunda ironia e dor. Pedro, impulsivo, como sempre, tenta defender Jesus com uma espada. Mas Jesus o repreende, curando o servo ferido e se entregando voluntariamente. A prisão injusta acontece. Aquele que curou os doentes alimentou as multidões e ensinou sobre o amor é levado como um criminoso. Essa semana, que começou com gritos de Hosana, agora ecoa com o som de correntes e acusações. A entrada triunfal, a purificação do templo, a última ceia ao lava-pés, a oração no Getsêmani, a traição e a prisão, cada momento é carregado de um significado profundo. Foi a semana mais intensa da história, onde o céu e a terra se encontraram de uma forma dramática e definitiva. E isso foi apenas o começo do que aconteceria nas horas seguintes. O que aprendemos com tudo isso? Aprendemos sobre a humildade de um rei que entra numa cidade montado num jumento. Aprendemos sobre a paixão pela santidade que purifica o templo. Aprendemos sobre o amor sacrificial que lava os pés e parte o pão. E aprendemos sobre a submissão total à vontade de Deus, mesmo em meio à maior angústia. Essa semana não é apenas uma história antiga, é um convite para nós hoje. Um convite para seguir o exemplo de Jesus, em serviço, amor e obediência. A jornada de Jesus não terminou com sua prisão. Os julgamentos, a crucificação e a ressurreição ainda estavam por vir. Mas os eventos dessa semana prepararam o palco para o maior ato de amor que o mundo já conheceu. Hoje, chegamos a um dos momentos mais profundos e transformadores de toda a história humana: a crucificação de Jesus. Este não é apenas um relato de sofrimento, mas a culminação de uma promessa, um ato de amor incondicional, que ecoa através dos séculos. Vamos juntos, com respeito e reverência, revisitar os eventos que aconteceram no Monte Gólgota. A jornada para a cruz começa na escuridão da noite. Após a última ceia, Jesus vai para o Getsêmani, um jardim de oliveiras, para orar. Ele sabe o que está por vir. E a angústia em sua alma é imensa. Ele ora ao Pai, pedindo que, se possível, aquele cálice de sofrimento fosse afastado. Mas acrescenta: Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É um momento de submissão total, onde a vontade humana se alinha com o plano divino, mesmo que isso signifique dor e sacrifício. É nesse momento de vulnerabilidade que Judas Iscariotes chega com guardas, traindo Jesus com um beijo. Aquele sinal de afeto se torna o símbolo da traição, e Jesus é preso. A partir daí começa uma série de julgamentos ilegais e apressados durante a noite. Primeiro, ele é levado a Anás e depois a Caifás, o sumo sacerdote, onde os líderes religiosos
já haviam decidido condená-lo. Eles procuram falsas testemunhas, mas seus depoimentos são contraditórios. Finalmente, Caifás pergunta diretamente: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Para eles, essa declaração é uma blasfêmia, o pretexto perfeito para a sentença de morte. Ao amanhecer, Jesus é levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. Os líderes judeus não tinham autoridade para executar ninguém, então precisavam da sanção de Roma. Pilatos interroga Jesus e não encontra nele crime algum. Ele percebe que Jesus foi entregue por inveja. Tentando se livrar da situação, Pilatos o envia a Herodes, que também não encontra culpa e o devolve. Pilatos tenta uma última vez libertar Jesus, oferecendo ao povo a escolha entre ele e um criminoso notório chamado Barrabás. Mas a multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita: Crucifica-o! Crucifica-o! E pede a libertação de Barrabás. Pilatos, cedendo à pressão popular e temendo uma rebelião, lava as mãos simbolicamente, declarando-se inocente do sangue daquele justo, e entrega Jesus para ser açoitado e crucificado. O açoitamento romano era brutal. Jesus é despido e amarrado a um pilar. Os soldados usam um chicote com tiras de couro que continham pedaços de osso e metal, projetado para rasgar a carne a cada golpe. A dor é excruciante, deixando seu corpo em um estado de sofrimento extremo. Mas a humilhação não para por aí. Os soldados zombam dele, vestindo-o com um manto de púrpura, colocando uma coroa tecida de espinhos em sua cabeça e um caniço em sua mão como um cetro. Eles se ajoelham diante dele em escárnio, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele e batendo em sua cabeça com um caniço, cravando ainda mais os espinhos em sua pele. Após essa tortura, Jesus é forçado a carregar a sua própria cruz, ou pelo menos a trave horizontal, pelas ruas de Jerusalém, em direção ao local da execução. O Gólgota, que significa lugar da caveira. Exausto e enfraquecido pela perda de sangue, ele cai sob o peso da madeira. Os soldados, então, forçam o homem que passava, Simão de Cirene, a ajudar a carregar a cruz. Uma multidão o segue, incluindo mulheres que choram por ele. Jesus, em meio ao seu próprio sofrimento, vira-se para elas e diz: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Mesmo a caminho da morte, sua preocupação é com os outros. Chegando ao Gólgota, o ato final começa. Os soldados oferecem a Jesus vinho misturado com mirra, um analgésico. Mas ele recusa. Ele escolhe enfrentar a plenitude do sofrimento com a mente clara. Então, eles o deitam sobre a cruz, estendem seus braços e cravam pregos grossos em seus pulsos e pés, fixando-o na madeira. A cruz é erguida, e Jesus fica suspenso entre o céu e a terra, entre dois ladrões que também foram crucificados. Acima de sua cabeça, Pilatos mandou colocar uma inscrição em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Era uma declaração irônica para os romanos, mas uma afirmação da verdade para a eternidade. Enquanto está pendurado na cruz, em agonia indescritível, Jesus pronuncia suas primeiras palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo no auge da dor e da injustiça, sua primeira reação é de misericórdia e perdão para aqueles que o crucificaram. Os soldados repartem suas roupas, lançando sortes sobre sua túnica. As pessoas que passam zombam dele dizendo: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Um dos ladrões crucificados ao seu lado também o insulta, mas o outro o repreende e, voltando-se para Jesus, diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe dá uma das mais belas promessas: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Próximo à cruz estavam sua mãe, Maria, o apóstolo João, a quem Jesus amava, e outras mulheres. Vendo sua mãe e o discípulo ao lado dela, Jesus diz a Maria: Mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Com esse ato, ele garante que sua mãe será cuidada, demonstrando seu amor e responsabilidade familiar,
mesmo em seu último momento. Ele confia o cuidado de sua mãe ao seu amigo mais próximo. Por volta do meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobre toda a terra, durando 3 horas. É como se a própria criação estivesse de luto pela morte de seu Criador. No auge dessa escuridão, Jesus clama em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Este é o grito de angústia mais profundo, onde Jesus, carregando sobre si os pecados de toda a humanidade, experimenta a separação do Pai. Aquele que nunca conheceu pecado, se fez pecado por nós, e por um momento sentiu o peso da alienação que o pecado causa. Depois disso, sabendo que tudo estava prestes a se completar, para que a Escritura se cumprisse, Jesus diz: tenho sede. Um soldado embebe uma esponja em vinagre, coloca menos-a na ponta de um caniço e a leva à boca de Jesus. Após provar o vinagre, ele pronuncia uma palavra triunfante, cheia de significado: está consumado. Em grego, tetelestai. Não era um grito de derrota, mas de vitória. A missão estava cumprida. A dívida do pecado estava paga integralmente. O plano de salvação estava completo. Finalmente, com um último brado, ele entrega seu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, ele inclina a cabeça e morre. Não foi a crucificação que tirou sua vida. Ele a entregou voluntariamente. Nesse exato momento, eventos extraordinários acontecem. O véu do Templo de Jerusalém, uma cortina espessa que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde se acreditava que a presença de Deus habitava, rasga-se de cima a baixo. Esse ato simboliza que o caminho para Deus estava agora aberto a todos, não mais através de rituais e sacrifícios de animais, mas através do sacrifício perfeito de Jesus. A barreira entre Deus e a humanidade foi removida. A terra treme, as rochas se partem e os túmulos se abrem. O centurião romano e os soldados que guardavam Jesus, ao verem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficam aterrorizados e exclama: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqueles que vieram para executar um criminoso acabaram testemunhando a divindade e se tornaram os primeiros a confessar a sua fé após a sua morte. Para garantir que os crucificados estivessem mortos antes do sábado, os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões para acelerar suas mortes. Mas ao chegarem a Jesus, viram que ele já estava morto. Então não quebraram suas pernas, cumprindo a profecia de que nenhum de seus ossos seria quebrado. Em vez disso, um soldado perfurou seu lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Isso não só provou sua morte física, mas também tem um profundo simbolismo de purificação e redenção. A crucificação não é o fim da história, mas o ponto central dela. É a demonstração máxima do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício está completo. A dívida foi paga. O caminho para Deus está aberto. Este é o coração do Evangelho. A boa notícia que continua a transformar vidas até hoje.